Olá, estamos de volta. Nós vamos então concluir a 149. Na sequência, a gente fecha a teoria e o professor faz aquela recuperação de tudo que nós trabalhamos hoje, para você entender o que fica na memória de longo prazo e aquilo que se administra, né, mais ou menos durante a vida. Há coisas que você não pode abrir mão, há coisas que devem permanecer na sua memória. Tá bem? Nesse momento aqui dessa questão, você percebe que a análise sintática ali realizada já determinou os tipos de pronomes e com os tipos de pronomes você já acertaria a questão. Procure perceber que na primeira nós temos o não, nós vamos trabalhar daqui a pouco isto, o não é palavra atrativa, por isso que o correto é não os tem. É a chamada próclise. Quando você coloca antes do verbo. É uma próclise obrigatória. Ah, professor, eu quero enfiar em outro lugar. Não dá para enfiar. Não faça como eu fiz na faculdade. A minha professora, carinhosamente, ela falava, João, mas por que você coloca na frente do pronome? Não coloca antes. Eu falava, acho que fica feio, professora. Eu acho que colocar não se dá... Cria até cacófato, se dá. Eu não acho bacana. E usava, e ela delicada, em vez de falar, João, burro, não pode colocar. Ela fala, João, por que você faz isso, tal? Sacaram? Então, não é uma coisa íntima. Não é uma decisão sua. Sacaram? O que é convenção? Calça você põe nas pernas, a camisa no braço. Tem lugar certo para pôr as coisas, né? Aí que você percebe que não é algo subjetivo. A não ser que você queira viver em outro mundo. Né? Se você vai prestar um concurso, é mais do que nunca entrar na convenção. Então era uma coisa que falar assim, eu quero colocar na frente. Mas não é eu quero, eu posso colocar na frente? Não, eu não posso. Aqui é só a chamada próclise, a colocação antes do verbo. Tá bem? Então apagada essa fase mítica, eu vi o meu tamanho diante da história do português. Você não pode querer ser maior do que a história do seu idioma. Ainda mais que você vai usar não para fins artísticos. Se você vai fazer arte, beleza. O nome já diz arte. Mas se é para fazer o arroz com feijão, siga a regra. Não chame atenção. Ok? No segundo buraco ali, ó, você tem um ponto de interrogação e tem o verbo abrindo o período. Aí não há dúvida. Aqui eu não posso usar próclise. A próclise é proibida. O verbo não está no futuro, por isso que eu tenho que usar a ênclise. Como o verbo é terminado na letra M, é som nasal, eu vou ter que acrescentar ao pronome os a letra N. Tem, nos. Sacaram como você já está somando 2, 3 noções? Não posso colocar antes, tem que colocar depois. O verbo termina em som nasal, tem que acrescentar o N ao pronome. Tá bem? Na sequência, você tem ali uma oração que se abre, e é por regra também, está abrindo uma oração, né? Não começar com o pronome átono, ok? Então é normal colocar depois do verbo, né? No caso ali é dão-lhes. Ou seja, após a vírgula, abrindo uma oração, a colocação próclise não é bem-vinda. A colocação próclise não pertence à norma culta nesse momento. O normal é não usá-la. Ou é mesóclise ou é ínclise. Quando estou abrindo uma oração, tem pausa, não se usa próclise. Não é? Mas sinto a diferença entre abrir um período e abrir uma oração. Tá bem? Aqui é crime, você vai preso na hora. Aqui é uma contravenção, vamos dizer assim, né? Você coloca lhes dão, é uma contravenção apenas, ok? Mas dentro do que é norma culta, o melhor seria pospor, ok? Lhes dão é aceitável em alguns momentos mais frouxos, mais liberais. Qual seria o lugar de maior segurança? Após o verbo. Qual que é o lugar inquestionável? Após o verbo. Qual o lugar que não dá briga, professor? Depois do verbo. Tudo bem? É seguir a tradição lusitana. Tá bem? Na sequência, é abolir os devaneios, abolir mais o pronome os, eu tenho um ajuste para fazer.
Vou ter que cortar o R e acrescentar o L ao pronome. E daí fica aboli-los. Essa é uma questão bacana, vem numa hora certa, para ver se os ajustes estão funcionando na tua cabeça ou não. Ó. Aboli-los, tem-nos, exigiu ajuste e adaptação. Tá bem? Então vamos acabar com a parte teórica. A 149, a letra E, é a alternativa correta, ok? E aí que você começa a perceber. Vou fazer Fundação Carlos Chagas. Terei uma questão desse tipo. E essa é uma questão muito gostosa de resolver. E sacaram, ó, qual que é o pré-requisito? O mínimo, saber preposição a. Senão a questão não roda. A questão não funcionaria. Tá legal? Vamos fechar então agora a teoria da colocação pronominal, o que envolve a palavra atrativa, tá bem? Essa é uma lição que você faz completa, só com um curso inteiro na cabeça. Porque eu vou falar pronome relativo, não estudamos ainda. Vou falar conjunção, não falamos ainda, tá bem? Então, registre. Respeitar palavra atrativa. Quais são as palavras atrativas? Então, palavra com sentido negativo. Palavra com sentido negativo é palavra atrativa. Tá bem? O que é uma palavra com sentido negativo? Há alunos que às vezes pensam coisas que não devem. Por exemplo, palavra com sentido negativo. Azar, urucubaca, ziquezira, sogra, né? Fala assim, palavra com sentido negativo. Sogra, professor? Não. Aqui são palavras que têm na sua origem a ideia da negação. O não, por exemplo, né? As derivadas do não. Não, ninguém, nada, nem, sacar? Nunca. Então, palavras com sentido negativo são palavras atrativas. Palavras classificadas como advérbios. Não as expressões, mas as palavras sem vírgula. Porque se houver vírgula, cessa a atração. É sem vírgula, advérbio, sem vírgula. Os pronomes. O sonho do estudante é que haja sempre a generalização. E fala, tudo pronome? Não, não são todos pronomes. São os pronomes chamados de interrogativos, os pronomes chamados de indefinidos e os pronomes chamados de relativos. Esses aí serão palavras atrativas. Tudo bem? Interrogativo, indefinido e os pronomes relativos. As conjunções. Todas as conjunções, professor? Não. Só as que introduzem oração subordinada. Que bom, professor, porque eu não sei nem as que abrem as coordenadas, nem as subordinadas, então beleza. Por isso que são lições que serão construídas, né? Daqui a pouco nós vamos entrar nos pronomes relativos, nas conjunções. É o capítulo da conexão, tá bem? Mas não abra mão de entender que o principal pronome relativo é a palavra que. E a principal conjunção subordinativa é a palavra que. Por isso você está entendendo que a palavra que é o para-raio das palavras atrativas. Tá bem? Temos aí as orações optativas, que são as que exprimem desejo, gente. Tá legal? Não vão pensar besteira, não é nada de erótico. As que exprimem desejo, a pessoa já está pensando em frases de filmes, né? Proibidos para menores. Não é nada disso. Frases optativas são frases que exprimem como boa sorte, né? Só que tem que aparecer pronome. Então, Deus te ajude. Ó a diferença do que você estava pensando. Ó. Deus te ajude é uma oração optativa. Aquela que exprime desejo. Deus te ajude, Deus te pague, Deus te acompanhe, né? Então, nessas frases, o pronome vem antes do verbo. É tradição colocar antes do verbo. E na expressão em mais gerúndio, nós temos a colocação no meio da expressão. Em se plantando tudo dá, em se fazendo isso, em se conquistando, o pronome vai exatamente aqui no meio. Tá bem? Palavra com sentido negativo. Ok.
advérbio sem vírgula, ok. Pronome interrogativo vai estar criando oração interrogativa. Pronome indefinido também são palavras que na maioria negam. Ninguém, nunca, tudo, né? O pronome tudo. Pronome relativo, que, o qual, cujo. Então, pensa assim, metade está na tua cabeça, metade você vai aprender. Pronome relativo, conjunção subordinativa. Mas, geralmente, a prova não bate pesado na colocação pronominal em relação à palavra atrativa. Ela é até meio óbvia nesse momento. Tá bem? Vamos reunir tudo o que nós aprendemos hoje e soltar o freio a partir de então. Vamos lá. Vamos observar uma coisa que é muito importante dentro do que nós chamamos material didático, né? No materialzinho que vocês têm aí hoje, o material de vocês apresenta um roteiro, né? E o roteiro está essencializado. Começa na página 42 e você tem ali tipo de pronome, ou a, os, as, lelês. Daí na página 43, a adaptação e por fim a colocação. Tá bem? Então, procure observar. O capítulo de hoje é o capítulo do pronome pessoal. Aí você abriu aquela tabela e antes de abrir a tabela, você viu até os pronomes de tratamento. Então, esse capítulo não se fecha hoje. Tá bem? O capítulo dos pronomes pessoais e dos pronomes de tratamento, você vai ter que revê-los lá na conjugação verbal, por exemplo. Né? É lá que vai ficar mais evidente a briga entre o tu e o você, por exemplo. Tá bem? Mas você já nota que são lições locais. Quando que eu uso eu? Quando que eu uso mim? É um capítulo muito ensimesmado. É uma coisa que termina em si próprio. É a função sintática, ponto final. Tá bem? Dos pronomes pessoais, você viu que o caso oblíquo exigiu mais atenção. Mas, em particular, o caso oblíquo átono, que nós resumimos com o nome de pronome átono. Tá bem? Então, temos os pronomes pessoais do caso oblíquo átono, pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo tônico. A terminologia tem que estar na tua memória, para entender esse diálogo de uma coluna com outra. Tá bem? Entendendo o seguinte, que os pronomes me, te, se, nos, vos, escondem uma realidade muito maior, que só se avoluma com o a, os, as, lelês, que aparece no português para conter a sangria do pronome se. O pronome se limitou-se, surgem o a, os, as, lelês. Tá bem? Mas observar que todos esses pronomes têm a versão átona e a versão tônica. Ok? O pronome me tem o mim. O te tem o ti. O se tem o si. E aí que começam os problemas. O nos e o vos, conforme nós combinamos, você vai usar os pronomes do caso reto. Só que até hoje você só fez isso e nunca notou. É isso que é bacana. Então eu sou um professor realista. Aquilo que está funcionando e você não nota o funcionamento, deixa rolar. Porque a partir do momento que a pessoa toma consciência, é capaz de começar a errar. Tudo bem? O nós funciona como sujeito e como complemento do verbo. E funcionava bem até hoje. Então é um assunto que não se toca. Agora, observe isso. O pronome o a, os, as, representam o objeto direto. O lelês, o primeiro uso, aí que vem o detalhe, o primeiro uso é como objeto indireto, que representa aí o objeto indireto introduzido pela preposição a, que nos traz a ideia do que vai receber a ação. Ele recebe alguma coisa que a ação está mandando. Mandou presente a alguém, né? Ele mandou o presente a alguém, deu o presente a alguém. Esse alguém que recebe lá alguma coisa, é ele que é o destinatário. Introduzido pela preposição a, que às vezes até trocamos pela preposição para destacar ainda mais a ideia de destinatário. Já que a preposição a é pequenininha, confundível, nos atrapalha, às vezes até trocamos pela preposição para
para volumar. Esse é o primeiro uso do lê, lês no português. Haverá outro uso. Esse é o primeiro. Esses são os pronomes do caso oblíquo átono. Quando eu quiser trocá-los pelo pronome pessoal do caso oblíquo tônico, para o OA será a ele, a ela, a eles, a elas. Tudo bem? Quando eu não quiser usar o a ou os as, a ele, a ela, a eles, a elas. É um objeto direto preposicionado. Que você só vai rever objeto direto preposicionado no final do curso. Você vai falar, quando eu usar o pronome pessoal do caso oblíquo tônico, ele vem preposicionado. O lês vai ser a ele, a ela, a eles, a elas. Objeto indireto. Ah, professor, mas aqui, a ele, a ela, a eles, a elas, não é igual a ele, a ela, a eles, a elas? Sim, por isso que não cai na prova. Tudo bem? A parte que é igual, não tem como errar. O problema é aqui. Aqui é muito diferente. Então a parte que é tanto para o objeto direto preposicionado como para o objeto indireto, não cai na prova. Então, quando você estiver no mato sem cachorro, paguei homem. Como que você usaria aí? Paguei o homem ou paguei ao homem? Porque se você disser paguei o homem é objeto direto. Se você disser paguei ao homem, objeto indireto. E isso muda tudo daí para frente. Tá bem? Ah, professor, sei lá. Então, na hora que você estiver no mato sem cachorro, você diz, paguei a ele. E esconde a ignorância. Pronto. Porque o a ele serve gregos e troianos. Você escondeu a ignorância. Mas a prova não quer isso daí. Sacaram? A prova quer paguei-o ou paguei-lhe. Porque aí sim as coisas se dividem com todas as evidências. Sacaram a diferença? Então o correto é paguei ao homem, objeto indireto. Se você é um brasileiro em estado normal, ou seja, um nativo e selvagem, você comeria essa preposição. Comeria a preposição, comeria o M aqui no final. Você vai num bar e fala assim, hoje você vai lá e paga o homem. Amanhã sou eu. Aliás, amanhã é eu, né? Amanhã é eu. Hoje é você que paga o homem. É assim que nós falamos no dia a dia, né? Paga o homem. Homem. É bonito. É o português vivo. Na norma culta, paguei ao homem. Paguei-lhe. Sacaram? É aí que a prova vai bater. Não é no a ele, a ela, a eles, a elas. Porque essas duas formas servem aos dois tipos de objetos. É aqui que a coisa vai bater pesada. Ok? Como que eu acerto isso, professor? Tá aí, Desde a primeira aula você está vendo a mesma novela. Só está mudando os personagens. Só está mudando a tragédia. Tá bem? Então, o primeiro problema. Você está apagando os detalhes, que é bom que você veja tudo isso. Você está apagando os detalhes que talvez desapareçam na sua memória. Tá bem? E o OA, os as, lelês, eles têm que ficar no plano da frente do cérebro. Porque eles são os grandes problemas do português. Tá bem? E aí temos, então, dos pronomes átonos. Esse é um capítulo em particular que você tem que definir o tipo de pronome. Ok? Depois, os ajustes, que nós chamamos de adaptações. Esse grupinho aqui vai exigir adaptações de acordo com o lugar que você coloque. E os pronomes do caso oblíquo átono, todos eles vão trazer regras de colocação pronominal. Tudo bem? Quando você falar em colocação pronominal, daí são todos os pronomes do caso oblíquo átono. Tá bem? Então, o tipo de pronome e adaptações, você tem que focar esse grupinho do OA, os as, lelês. Mas quando for colocação pronominal, é o pronome me, é o pronome te, é o pronome se, são todos pronomes átonos. Tá bem?
E agora, você junte tudo e diga para si. O que fica na minha memória é tipo, adaptação e colocação. Quando eu tiver dúvida ou cometer falhas em relação aos pronomes átonos, é em um desses capítulos que eu tenho que tirar água de pedra. Ou eu falei numa coisa, ou eu falei em outra. E cada item desse aqui está te trazendo uma informação, um conjunto de informações. Cada item, e você está sabendo onde está o problema. Quando você for trabalhar, por exemplo, quando usar o conosco e o conós, é algo que não tem o que mudar, gente. Por isso que só cai em provinha muito básica a diferença do conosco e conós. Porque você aprendeu lá que colocou a palavra de reforço, não tem que pensar mais. É por isso que o olhê vão cair para toda a vida. Porque você tem que saber da língua, tem que saber fazer ao vivo. Essa que é a diferença entre as provinhas e as grandes provas. As grandes provas exigem raciocínio ao vivo, tá bem? Então nós vamos agora fazer a questão 150 e entender isto já em velocidade. Agora tem que começar a entrar nas manhas da prova. Vamos lá. 150. Crônicas. Muita gente está habituada a ler crônicas. Muito fácil, gente. Sacaram? Ó, muito fácil. Estou olhando para crônicas, dizendo qual a função sintática, se é objeto direto ou objeto indireto. E a partir do tipo de objeto que é, vai me remeter a um tipo de pronome. Sacaram? A partir do pronome eu vou ver se vai ser posto antes ou depois. E conforme o lugar que eu enfio, haverá adaptações a fazer. Tá bem? Então, se o produto externo bruto for lê-las, parabéns. Sacaram lá? Parabéns. Ou as ler. Só que eu vou olhar aí, e essa é uma construção que já está preposicionada. E isso daqui no português é completamente rejeitado. Habituada a as ler. Você nunca viu, nunca vai ver. Para que você vai inventar agora? Mas, sacaram, ó, você entendeu isso daqui, ó. É um objeto direto. É o pronome as. Pronto. Só isso daí, saber o tipo de pronome, já faria com que você excluísse qual delas? Nenhuma. Tá bem? Aí que é bacana você perceber. Nós somos marionetes da prova. Tá bem? Mas percebam que você sabe qual que é o pronome. Vamos à segunda. Concedem as crônicas. Se eu não tivesse trabalhado crase com vocês, é uma cobrança. Agora nós já trabalhamos crase. Vocês conseguem imaginar quantas vezes eu fiz isso? Ó? O as ali é a preposição a e o artigo as, né? Sacaram? Ó? Isso aqui tem que ecoar na tua cabeça agora. Que ali dentro daquele acento grave tem uma preposição a. E aí é muito fácil entender que as crônicas não é objeto direto. Agora é o contrário. Tudo bem? Aí fica fácil entender que é objeto indireto. Concedem, como está aí no trecho, ó, concedem um valor para as crônicas. Dá até para trazer as manhas das trocas. Aos textos. É esse que é o lhes no português. Esse que é o momento do lhes. É o destinatário do que é concedido. É para eles que se faz a concessão. Introduzido para a preposição a, objeto indireto, destinatário da concessão. É isso que faz o lhes na língua portuguesa. Ah, daí eu olho lá. Tenho nem, palavra atrativa. Tenho todos, pronome indefinido, palavra atrativa. Meu filho, por que você colocaria na frente do verbo, depois do verbo, tendo duas palavras atrativas? Então é que você deduz que ao trocar as crônicas por um pronome, só pode ficar aqui, ó. Nem todos lhes concede. Vamos para a questão. Opa! Já deu para eliminar uma, já deu para eliminar duas. E a prova começa a funcionar. Tá bem? Faltar, lá no terceiro, ó. Alegam faltar as crônicas à altitude de um romance. Alegam faltar
algo, alguém. Alegam faltar a altitude para as crônicas. Puxa vida, moleza. Eu estou olhando ali para as crônicas com crase, com acento grave, já estou processando o pronome. Né? Então ali, ó, faltar, mais o pronome lhes, a colocação posterior está corretíssima, já que não tem palavra atrativa. Tudo bem? Alegam lhes faltar. Também poderia ser antes. Só que é aí que você começa a notar que a prova não deixa entrar na polêmica Brasil-Portugal. Isso daqui é Brasil, querer colocar antes. Isso é Portugal, querer colocar depois. Há uma briga, gente, que tem mais de 200 anos, ok? A prova foge da briga. Ela não deixa a briga chegar perto de você, tá bem? E é esse um problema que nós temos. Brasil versus Portugal. E a regra é lusitana. A regra é lusitana. Por isso que eu chamaria isso aqui de colocação camarote. E essa daqui de colocação arquibancada. Nas duas você vê o carnaval passar, mas de forma completamente diferente, né? No camarote, lá a cerveja chega gelada, a coxinha está quente. Na arquibancada é o contrário, né? A coxinha está gelada, a cerveja está quente. No camarote, você vê as moças passando muito perto de você. Na arquibancada, nem com binóculo você vê. Sacaram? Tudo é diferente. Experimente precisar ir no banheiro. No camarote, você vai e volta, no cheiroso, limpinho, não tem problema. Na arquibancada, talvez um saquinho ajude a você, né, resolver seus problemas. Tudo é completamente... Então, se você tivesse que escolher, onde seria? Ah, professor, eu gosto do povão. Problema seu. Problema seu. Mas, sacaram? É óbvio que você iria no camarote. Imagine que a vida te impõe isso daí. Qual das duas colocações são melhores? A nossa regra aqui no Brasil se guia pela regra lusitana. Imita a regra lusitana. Tá bem? As duas estão corretas. Mas se eu tivesse que escolhê-las, escolheria a enclise, faltar-lhes. Mas daí já estamos nos detalhes da regra. Aí já estamos no limiar das discussões. E não cabe a nós fazer isso. Perceba que a prova não deixa chegar até aí. A prova, ela se desmancha antes. Tá bem? Ali nós temos então, faltar-lhes, lhes faltar e faltar a elas. Todas estão corretas. Todas, né? Todas estão no jogo. Então eu teria eliminado, por enquanto, só a letra C e a letra D de dado. Só elas estão fora. Por isso que essa é uma questão, já é uma questão mais graúda, né? Você só conseguiu até agora eliminar duas alternativas. Vamos à letra E. E deixam de reconhecer as crônicas. Reconhecer as crônicas. Sem acento grave. Sem esse sinal escandaloso à esquerda do as. Sacaram que delícia? É óbvio que esse as, então, é só o artigo. Porque se aí houvesse preposição, teríamos o escandaloso acento grave. Por isso que eu concluo que isso aqui é objeto direto. Reconhecer algo. Por isso que eu sei que vai ficar reconhecê-las. Ah, professor, e antes? Ah, não deixam de as reconhecer. Está perfeito. De as reconhecer também está correto. Ok? Também está correto. E se a prova um dia te colocar entre uma e outra, você já sacou. Né? Entre uma e outra, entre camarote e arquibancada, fazer o quê? Você vai de camarote. Te obrigaram a ir de camarote. Sacaram? Você fala, eu vou fazer o quê? Eu não queria, mas eu vou. Entre as duas, a ênclise é mais da índole dos portugueses. E a nossa regra imita dela. Né? Só deixa eu arrumar aqui, ó. Reconhecê-las. Tá bem? Então aí você elimina a letra A, elimina a letra E e vê como a prova é calculista. Quando ela quiser, ela vai te levando até a última gota. Quase te mata de sede para você entender que a alternativa B era a alternativa correta. Tá bem? Então olhe para mim e diga assim, ó, professor, letra A, 147, perdão. 147,
foi só para introduzir o assunto. Tudo é muito escandaloso, né? Meus olhos, meus olhos. Na 148, foi só para dar volume a 148, né? A 148 estava ali só para preencher. A 149, eu pus aí na sequência para você treinar as adaptações, né? O têinos, os abolilos. A 150, para você entender quando que a banca quiser, ela vai te complicar. E a 151, infelizmente, é aquela que você vai errar. A 151, faça caprichando, faça com amor. Mas mesmo fazendo com amor, você vai errar. A 151, ela é leviana para aqueles que estão quase entendendo os problemas. Tá bem? Perdão. Isso, a 151. 151, defender essas propostas. A informar a sociedade. E criamos a RDLI. Por que eu falo isso, gente? Eu, quando fiz a questão, não tive dúvida. Eu sabia tudo sobre o verbo informar. E saber tudo sobre o verbo informar é saber duas coisas. O verbo informar tem duas regências no português. A que caiu na prova, você deveria saber ler. Qual que é a classificação de sociedade? E vocês acreditam que é a presença ou não do sinalzinho? É olhar para o A e saber que é o A. O problema não está na sociedade, está no A. Tudo bem? Então, na primeira ali, ó, foi para defender algo, defender alguma coisa. Essas propostas. Beleza. Que nós criamos algo. Nós criamos a RDLI. Beleza. E informar a sociedade. Muitos vão para dentro de si, e a gente reconhece isso, né? Dentro de si é maremoto, é furacão. O que tem dentro de cada criatura não dá para saber. Mas a maioria pensa assim, ó, informar a alguém. Informar a alguém. Dentro da cabeça dele, ele fala assim, ó, informar a alguém. A objeto indireto, dentro da cabeça dele. Sendo que aqui no papel não está havendo correspondência entre o que ele pensou, que traz a preposição a, e esse a que é só o artigo a. Sacaram a diferença entre o que está na memória dele e o que está no papel? O que está na memória é informar algo a alguém. Informamos, como está ali no texto, ó, informamos a sociedade brasileira sobre o seu direito. Informar para a sociedade, professor. Mas não está escrito para a aqui. Senão teria um sinalzinho à esquerda. Haveria um risquinho merreca, porcaria, coisa de 1 ou 2 centavos aqui em cima. Né? Tem gente que nem dobra mais a espinha para pegar uma moeda de 10 centavos. Não é isso? A pessoa fala assim, vai que eu me machuque na hora que eu estiver pegando a moeda. Né? Nem se abaixa para pegar a moeda, com medo que o custo-benefício não se equilibre. Então, você fala assim, professor, mas a minha está meio apagada. Não pode ter agora falha de impressão. Sacaram? Aqui está o segredo. Entre o que está na memória e o que está no papel, vale o que está no papel. É óbvio. Por isso que aí, né, lá, você tem que entender que a regência usada é informar alguém sobre algo. Informar alguém sobre seu direito. Aqui está o objeto indireto, aqui está o objeto direto. O verbo informar também tem essa regência. Quem informa alguém sobre algo. Esta foi a regência que está aí no seu papel. Ok? Por ser o objeto direto, é que nós teremos aí informá-la. Ok? É por isso que vai ficar informá-la, defendê-las. E como temos aqui o que, super palavra atrativa,
que há, criamos. Que há, criamos. Questão, então, correta é a letra D de dado. 151, letra D de dado. Ok? Nota, então, que para as provas da Fundação Carlos Chaves, se você fizer 10 dessa daqui, garanto que na 11ª você não erra mais. Desde que você entenda, né, que você está classificando Ceazinho agora, ó, que é o que vai valer para esse tipo de questão. Tá bem? Nós vamos agora passar por um momento mais colorido. Vamos pegar a 152, a 153, vamos resolver algumas que tragam alguma música nova. Vamos lá. Olha a 152. Na 152 está assim, ó. O técnico de enfermagem, Jorge Ricardo Pontes, com o objetivo de me fazer sentir. Então, esse de me fazer, vocês já perceberam. Corretíssimo. O de não é palavra atrativa. Tá bem? Mas, então, no português, aceita-se a próclise. Isso é normal no português do Brasil. Isso é aceito na norma culta. Mas nada impede de você colocar após o verbo. Tudo bem? Aqui temos o chamado infinitivo, o verbo na forma do infinitivo, e colocar após o infinitivo sempre é correto no português. Ok? Mas nada impede de você colocar antes. A prova te pergunta: com o objetivo de me fazer, por não haver um elemento de atração que exija a próclise, a norma escrita recomenda o uso do pronome enclítico fazer-me. Então, 152. Gabarito correto. O que você tem ali, então? O CESP dizendo assim, ó. A norma culta, se ela tiver que te oprimir, qual seria a colocação ideal? A colocação ideal seria o camarote, porque não tem palavra atrativa. Mas não que a arquibancada esteja errada na norma culta. Tá bem? Então a 152 é aquela que te prepara para os momentos extremos. Coisa raríssima nos concursos públicos. Olha a 153. A 153 é outro exemplo, então, daquilo que você não pode, vamos dizer assim, pensar errado. Né? Olha a 153. Nas 9 partes de Tristes Trópicos de Claude Lévi-Strauss, as reflexões sobre os índios brasileiros se concentram. Notem que não há nenhuma palavra atrativa antes do verbo. Não há palavra atrativa. Tá bem? Então a prova te diz. A colocação do pronome após o verbo em se concentram desrespeitaria a regra da língua padrão? Ele está aconselhando a você colocar depois do verbo. E pergunta se a ênclise seria um erro de colocação. Não. É aí que eu tenho que entender. Por não haver palavra atrativa, eu não tenho palavra atrativa. Se eu tivesse até que eleger a melhor colocação, essa daqui seria a primeira colocação. Ó. Sacaram? Se dependesse a minha vida dessa escolha, escolheria essa daqui, que é mais próxima da norma culta conservadora. Esse segundo uso, que é a próclise sem palavra atrativa, é próprio do português do Brasil. Aceito e abonado. Porém, quando a prova se encaminhar para dizer qual das duas é melhor, entenda que as duas são corretas, mas a melhor é a próclise por não haver palavra atrativa. Tá bem? Mas entenda que mesmo não havendo palavra atrativa, antepor não é um erro na prova do CESP. Ok? Na prova do CESP. Não há palavra atrativa e coloco antes. Está correto. Tá bem? Não há nenhum problema. Ambas corretas. Então a prova te diz. Colocar depois do verbo desrespeitaria a regra da língua padrão? De jeito nenhum. 153 é erradíssima. Ok? 153, alternativa errada. Porque não desrespeitaria.
seria uma colocação que nós estamos chamando de camarote. Perfeita, não tem o que falar. Ok? Vamos a 154. O processo civilizatório se constitui. Ah, professor, o que eu faço nessa hora? Nessa hora você relaxa, porque é isso que você vai encontrar para o resto da tua vida. Você está lendo um texto acadêmico, você está lendo um jornal, uma revista. Esse é o uso do português no Brasil. Sem palavra atrativa, nós usamos a próclise. Isso é considerado normal no nosso idioma. Tá bem? Na sequência. Tal processo, lá embaixo, ó, tal processo se dá. Mesma coisa. Não tem palavra atrativa e se usa antes do verbo. Não tem problema. Está correto no português. O que a banca te pergunta? Vamos lá. As estruturas sintáticas do texto permitem o deslocamento do pronome ato, nem se constitui, se dá, para depois do verbo, a chamada ênclise, escrevendo-se, respectivamente, constitui e se dá-se, sem que com isso se prejudique a correção ou a coerência do texto. Claro, você fala, perfeito, adorei a questão, porque ela te convida a entrar na norma culta mais conservadora que exista. Perfeito. O problema é quando ela te convidar para o pecado. Aqui ela está te convidando para a virtude. Está perfeito. Né? Não há palavra atrativa e está pedindo a ênclise. Está perfeitíssimo. Tá bem? Então, a 152, 153, 154 estão falando uma mesma coisa para você. É comum o brasileiro colocar antes e, né, lá, você pospor, não havendo palavra atrativa, está 100% perfeito. Tá bem? Vamos pegar agora a 156 e a 157. É nesse momento que você não pode bobear. Vamos ver a diferença entre as que fizemos e a 156 e a 157. Olha lá. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, o trecho, os países que se mostram. Sendo que o que você já chamou de para-raio das palavras atrativas. Né? Que se mostram. Pode ser reescrito da seguinte forma: as nações que mostram-se? De jeito nenhum. Isso tem que ser um erro grosseiro. Tá bem? Grosseiro. O pronome se não pode aparecer agora na ênclise. Ah, professor, e se eu distanciar um pouco do quê? Não importa a distância. Mantenha a próclise. Se você colocar assim, ó, que os homens do mundo mostram, continue colocando antes, mesmo havendo essa distância. Tá bem? Mas, estando aqui colado, mais do que nunca, é inquestionável. Agora temos a palavra atrativa. 156, errada. Olha a 157. A 157 pergunta, vamos direto na pergunta. Olha que delícia. Apesar da alteração nas relações de sentido, preservam-se a coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto ao substituir lhe seria por seria-lhe. Você fala, ó, eu acho que não vai ter problema não, professor, né? Seria, Deus me livre, porque o seria é o tal do futuro, e após o futuro é um erro crasso de colocação. É aquela construção agressiva, sinal que você nunca estudou português. Né? Lá, o seria, colocar o pronome à frente, é um erro grave, gravíssimo. E aí que você tem que entender. Aí não tem recurso, não tem nem choro, nem vela. Então aí caberia, por exemplo, lhe seria. Ah, professor, eu queria usar mesóclise. Não é o caso. Notem que na oração em que você trabalha, tem lá uma estrutura. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não. Nós não temos palavra atrativa. Está notando lá? Nós não temos palavra atrativa. Então aí você tem esse duplo uso no português. Tá bem? Você sendo um homem moderno, fica mais justo, mais adequado, lhe seria. Há um jornal aqui em São Paulo que proibiu a mesóclise. Acreditem,
né, um jornal aqui de São Paulo, que o jornalista não pode usar a mesóclise. A mesóclise, percebam, ela traz um cheiro de naftalina, tá bem? Mas, entendam isso, enquanto houver o futuro, haverá mesóclise, principalmente em concurso público, tá bem? Então ali, o problema é único. Seria-lhe não existe no português. Lhe seria, ser-lhe-ia, é eterna discussão entre o português do Brasil e o português de Portugal. Tá bem? Eu uso lhe seria, porque eu acho que soa melhor, flui melhor. Ah, professor, mas eu adoro usar ser-lhe-ia. Desfrute, aproveite ao máximo. Enquanto houver futuro, haverá mesóclise, ponto final. Tá bem? Notem que vocês então entram numa sequência de questões aí, e notem, por exemplo, que a 160 é uma questão comentada, né, no nosso blog, está o endereço do blog, a 160 é uma questão comentada. Se vocês entrarem na página 49, você encontrará uma questão 167, que também está comentada no nosso edital, no nosso blog, tá bem? Então é bacana você perceber, ó. Você vai resolvendo algumas, resolve algumas na sala de aula, algumas sozinho, algumas tem o comentário lá, tá bem? Mas na próxima aula nós vamos voltar para responder a 167, né, aqui na sala de aula, e entrar na página 51, tá bem? A página 51 traz um uso especial do pronome lhe na língua portuguesa. E refaço aqui o convite para que na próxima aula vocês já tragam a nova apostila, tá bem? Então na próxima aula, em 15 minutos, nós vamos recuperar o pronome. Porque com o pronome recuperamos a transitoriedade dos verbos e aí você vai entrar na voz passiva. Com a voz passiva, você entra num território que não tem mais volta, tá bem? Então a próxima aula seria a aula da maturidade. Ou você vai ou você volta, não tem meio termo. Na aula da semana que vem, a voz passiva te abre para o que é um concurso público. Aí sim vocês vão ver a quantidade de perguntas que um assunto só pode trazer. Tá bem? Na próxima aula, então, só damos o fechamento aos pronomes e já entramos na voz passiva. A voz passiva é a apostila nova, que já está à disposição de vocês. Tá bom? Então, boa semana a todos e semana que vem voltamos a nos encontrar. Tá bem? Até lá.